Oi, meus membros, minhas membranas, sempre agradecendo o fato de vocês assinarem esse canal aqui, que eu sempre falo que não é barato, e eu tento trazer o máximo possível de conteúdo, principalmente sobre o que eu entendo. Jornalismo é uma dessas coisas, não são muitas, né? Religião também, gatos, ultimamente. E aqui temos mais um episódio aqui sobre bastidores do jornalismo. E hoje eu quero contar uma história que para mim é dolorida. Então vamos lá, gente. A história que eu vou contar hoje para vocês, que são meus membros e minhas membranas, é essa aqui. Para quem não sabe, né, quem não conhece, tem um site F5 na Folha de São Paulo. Acho que muitos de vocês já acompanharam isso, né? Esse site, esse símbolo aqui, né? Esse site no passado, né? 2012, isso aí, final de 2012. E vou parecer um pouco cabotino aqui, né? Mas fui eu que criei esse site, fui eu que inventei esse site. Esse site eu tive a ideia de fazer em 2010. Eu tenho inclusive todos os estudos dele aqui até hoje, nessas páginas aqui, por exemplo, tá vendo? Eram as ideias originais que eu tinha, tá aqui. Depois eu mostro algumas coisas, mas esse site não chamava F5, esse site chamava UPS, O-O-O, P de pato, S, que era o mesmo nome da coluna que eu tive durante 6 anos na Folha.com, que na época chamava Folha Online. Eu também quero contar depois para vocês a história da Folha Online, que é muito interessante, né? Eu tenho aqui, ó, livros e livros particulares, né, que a gente fazia, ó, da história da Folha, audiência, 10 anos. Mas isso é uma outra história. Quero contar primeiro a história da F5, que é uma história que me incomoda, até hoje me dá raiva, né, eu me sinto meio, sei lá, me senti bem enganado, eu até entendi um pouco o que aconteceu, mas, era um site que provavelmente ia fazer um grande sucesso, como fez na época, só que eu não apresentei esse site, não chamava F5, chamava Ops, e eu aprendi para essa minha chefe querida, Marion Strecker, em setembro de 2010. Em setembro de 2010, ela era diretora de conteúdo do UOL, trabalhava lá. A Marion é uma fundadora do UOL, também foi diretora da agência Folha, foi uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha carreira, me ajudou quando ela pôde, né, no começo da minha carreira, principalmente, quando ainda estava meio cru. E eu levei até ela a ideia, falei: "Marion, vamos fazer um site, eu tenho uma ideia, né, eu preciso criar uma equipe, e eu queria fazer para o UOL". Por que que eu fiz isso, se eu estava na Folha desde 1991? Porque a Folha, depois de 10 anos aí da Folha Online, que era folha.com, a Folha decidiu, unificar as redações. Já tinha falado em unificar desde 2000 e bolinha, e nunca unificava. E aí decidiu unificar em abril de 2010. Eu era o editor-chefe, na verdade eu já era secretário de redação da Folha Online, é o cargo mais alto que se tem na redação, é acima do editor, acima do editor-chefe. Eu era o secretário de redação da Folha.com, chamava Folha Online, e na hora da unificação, vejam, vocês estão acompanhando minha história como repórter, eu sou um repórter, né, eu tenho sangue de repórter, eu vivo como repórter. E na hora da unificação, mesmo comigo tendo mesmo que eu tenha publicado milhares, talvez, de reportagens, de mostrar que eu era um repórter investigativo, ganhar prêmio da Folha, com reportagens, me tiraram da redação e me colocaram num novo núcleo que chamava, Núcleo de Mídias Sociais. Não mexeram no meu cargo, eu me tornei secretário de redação do Núcleo de Mídias, e basicamente esse núcleo era apenas eu, Ana Lúcia Busch, que era a tal da chefe maligna lá daquela coluna Ops que eu tinha, e Fernando Nemec,
que aí virou diretor também, então era uma coisa muito pequena para uma equipe pequena e nós trabalhamos, a gente criou os primeiros aplicativos da Folha, foi a gente que começou a digitalizar o acervo de 100 anos lá, não sei o quê. E me tiraram da redação, me passaram para um cargo absolutamente burocrático. Virei um executivo, gente. Me tiraram de dentro da redação, eu virei executivo. E para vocês terem uma ideia, depois que fazem isso, eu ainda faço a matéria da tal que eu apresentei agora, a vídeo anterior, da linha Lilás. Eu não era mais repórter, eu não era mais secretário de redação, nem leitor, nem editor da Folha. Eu já era do núcleo de mídias sociais, de mídia eletrônica. Ainda assim eu fiz, né? E eu fiquei simplesmente muito deprimido, né? Eu não nasci para ser executivo. Eu já fiquei no cargo, já substituí a Ana, que era diretora executiva da Folha.com, cheguei a substituir ela, mas assim, nunca jamais eu pensei em ser um executivo, né? Mesmo tendo sábado e domingo livre. Meu espírito é de jornalista. E aí eu entrei numa depressão, isso acontece em abril, e eu vou indo, e quando chega setembro eu cansei, falei, não quero ficar nessa porcaria desse núcleo, apesar de estar fazendo uma coisa inovadora, né? Isso é uma revolução, você começar os aplicativos da Folha de São Paulo, isso começa ali em 2010, depois 2010. E aí, o que que acontece no final de 2010? Eu então vou lá, falo com a Marion adorou a ideia, então já tinha toda a ideia que eu falava assim: "Marion, o logotipo, ops, vai se mexer, vamos criar, não vamos fazer quase fofoca, vamos fazer um outro tipo, bastidor". Ela amou a ideia, eu lembro que eu fui almoçar com ela tinha um daquele carrinho New Beetle, eu simplesmente adoro. A Marion e Teresa Rangel, que era a sub da Marion, são pessoas que eu amo, a Teresa virou uma das melhores amigas, se não a melhor amiga mesmo. O que que acontece? O problema é que em outubro a Marion, a Teresa, toda aquela cúpula do UOL é demitida. E aí entrou uma nova cúpula, você veja. Daí eu esperei a nova cúpula, fui almoçar com o novo diretor, que era o Rodrigo Flores, que era aquele cara que fazia o programa com o Zé Simão, né, era a escada do Zé Simão. Fui falar com ele, lembro que almocei com ele, se mostrou interessado, mas falou que agora eu não posso, agora não dá, mas vamos fazer, então eu quero fazer. Tá bom, falei: "Ok". Passou um tempo, já dava para começar a fazer, esse caso, ainda perto ali, algumas semanas, e aí eu vou falar com o Sérgio Dávila, que ainda, né, diretor de redação da Folha, no tempo era Otávio Frias, e eu falo para o Sérgio, eu falo: "Ó, Sérgio, eu estou indo embora, não quero ficar aqui, não quero fazer mais, não quero ser executivo, né, acho um porre ficar discutindo numa mesa, gente, esse pessoal só fala termos em inglês, é tudo target, né, puta que raiva que eu tinha daquilo, gente. Não, a gente tem que colocar em looping, que não sei o quê, o marketing é um porre". E aí eu queria sair, fui falar com o Sérgio Dávila, falei: "Sérgio, eu quero ir embora, vou fazer isso aqui". E o Sérgio fala: "Não faça isso". Olha aí, tem aí lá. "Não faça isso", eu tenho, "fica aqui, faz esse trabalho aqui, cria aqui o site F5, vamos, faz ele aqui". E faz, porque faz, acabou me convencendo, porque eu estava na Folha desde 91, gente. Isso aí eu tô falando para vocês final de 2010. E aí, já que tinha trocado, não era mais a Marion que estava lá, a Teresa não estava mais lá, a nova editoria, eu falei: "Tá bom, então vamos fazer aqui". Daí eu fiz e inventei esse nome, F5, porque naquele tempo, na verdade, o primeiro logo é esse daqui que vocês estão vendo, ó, do lado esquerdo, sabe, era tridimensional. Aí eu decidi fazer isso e comecei a fazer o projeto, avisei a Ana Busch, falei: "Ó, vou embora daqui, eu não gosto disso aqui, não aguento, gosto de trabalhar com ela", trabalhei 10 anos com ela, 11 se contar os regionais também, é minha amiga, sou padrinho de um dos filhos dela, uma baita pianista também. E eu falei: "Mas sinto muito, não dá para ficar aqui". E peguei, comecei a fazer o trabalho aqui, então, começo ele em janeiro de 2011 e ele vai estrear em junho, julho. Como que eu fiz a ideia, gente? Agora deixa eu mostrar para vocês. Eu começo a fazer os estudos, né,
tá vendo aquela tem uma florzinha, né, ali do lado direito do terceiro F5. Era a minha ideia era essa, então eu peguei por que que eu escolhi o nome F5? Primeiro, porque a tecla F5 ela atualiza, né. Segundo, porque folha tem 5 letras, e foi a época do R7, né, que tem 6 letras, né, recorde. R7 que tem 6 letras, o G1 que tem Globo tem 5 também, e eu inventei esse nome F5, que era um nome que tinha a ver com a folha, tinha a ver com o número de letras que tem folha, e também representava uma coisa prática, que era você se atualizar. E a minha decisão foi assim: não vai ter fofoca. Fofoca só alguma outra coisa, tem que ser um site de entretenimento. E aí, ó, eu inventei um monte de editorias aqui, né? Eu coloquei aqui notícias, Mundo Bizarro, depois vai mudar um pouco, TV, biografias, Enciclopédia da Fama, foto, comida, viagem, decoração, programação, agenda cultural. E depois eu mudei, eu criei 2 editorias, que era Bichos e Humanos. E daí tinha uma outra que chamava Celebridades, então eu dividi essas coisas. E o importante era que eu queria que o logo tivesse interação com as pessoas. Então, gente, o logo, um rapaz lá que era da arte, que sabia mexer em GIFs, a gente fez acho que umas 200 GIFs. O que que é GIF? Coisinha que anda. Então, o logo tinha perninha. De madrugada, esse logo é esse primeiro aqui, tá? Do lado esquerdo. Ele saía andando, ele mudava de cor. Quando chovia muito em São Paulo, caía chuva nele. Quando morria uma pessoa muito querida, como Hebe Camargo, ele chorava. De 7 horas da noite, todo dia, ele mudava de cor, ele passava a ser de noite. E meia-noite ele estava dormindo, você via o ronquinho, ele estava na cama. Se você passasse o mouse em cima, ele levantava e depois dormia de novo. Ele sonhava, nascia flores na primavera. Muito fo de manhã ele nascia como se fosse o sol, que era uma coisa para agradar as pessoas e não tinha praticamente, fofoca. Ai, ai, difícil falar sobre isso, gente. Não, ele não tinha muito fofoca e simplesmente ele estreou, gente, e simplesmente explodiu. Tá aqui, ó, a data, né, 31 de julho de 2011. Portal Abrigado na Folha traz notícias exclusivas de celebridades, lembrando, né, que aqui embaixo, né, portal Obrigado na Folha, estreia seu novo site de entretenimento, trará também links para o conteúdo do UOL, blá blá, seção Eu Amo, a seção de bichos toda sexta-feira, mascotes da semana, as pessoas mandavam seus bichinhos, como eu faço hoje aqui nesse canal, mandavam fotos também, tudo e cadê aqui, né? Tá vendo? Aqui já tem as novas editorias que eram. Aqui tem a Fazenda, eu já tinha saído daqui. Enfim. Uma coisa que ninguém sabe, eu nunca contei, foi que todo esse projeto, que demorou 6 meses para eu criar, e depois eu chamo uma grande amiga também, aliás, não sei se é amiga ainda, porque ela não me atende mais o telefone, né, Tereza Novaes, para participar comigo. Uma mulher é um gênio, sabe, super capaz demais, me ajudou a montar esse projeto. E o que é curioso, nos 6 meses que demora para lançar o projeto, eu não fui chamado pela chefia nenhuma vez. Eu não fui na direção do jornal. Quando eu faço projeto, eu apresento para o Sérgio Dávila, ele apresenta para o Otávio Frias, fala: "Ok, está aprovado, pode tocar", aprovado com louvor, eu nunca esqueço disso. Conforme eu vou fazendo, eu sempre passava para o Sérgio, então eu não era chamado. Olha que coisa curiosa. Nenhum momento eu fui chamado pela direção. E aí eu sei por quê, né, porque eu era um cara que, decididamente eu incomodava o Otávio Frias, a minha presença. Não que ele não gostasse de mim, mas eu acho que eu não sou, sabe quando não bate o santo? Não o meu com ele, eu adorava, venero o Otávio Frias, mas ele comigo não batia o santo, ele já tinha tido um problema, né, eu tinha batido boca com ele uma vez, porque ele me ligava todo dia às 12h30 para saber, quando eu estava na Folha Online, por que que isso não entrou no ar, por que aquilo, e não entrava no ar, porque a Folha estava ultrapassada em termos de edição digital. E aí, depois da milésima vez que ele me ligou, eu não aguentei, estava de mau humor,
que às vezes eu fico, tomava remédio para dormir até, e aí estourei, falei: "Essa porcaria não tá no ar, porque é uma porcaria que vocês não investem". E depois disso eu nunca mais participei do tal feijão amigo, que acontecia todas as quintas, uma vez por mês, na última quinta do mês, que era a reunião de todos os chefes, e também não fui chamado aí para discutir o próprio projeto que eu tinha feito. Mas de qualquer forma, foi aprovado com louvor e no dia que estreia já explodiu a audiência da Folha Online. E eu vou provar para vocês que explodiu, porque muita gente pode falar assim: "Ai, que cabotino, né, até parece que explodiu". Então eu vou mostrar, assim, só as primeiras matérias, gente, que saíram nos primeiros meses, né. Olha aqui, deixa eu ver. Já começou desse jeito. Só que são matérias da Folha, tá. Tem outras, tem muitas outras, ó. Pelo segundo mês seguido, a Folha bateu recordes. Estreia o F5, gente, imediatamente a Folha de São Paulo começa a bater os maiores recordes de sua história dentro da internet. Modéstia à parte, era por causa do site F5, sim, certo? Tá aqui um dos principais tá aqui a matéria, não fui eu que escrevi. Teve 21 milhões de visitantes únicos em julho, que tinha começado ali, né, o projeto, a gente já estava produzindo matéria, mas sem ter o nome F5, já tinha subido para 19 milhões, né? E em agosto já foi para 21 milhões e 300. E aí ia começar a crescer e crescer consecutivamente, gente. Até 2010, acho que até pouco tempo atrás, eu acho que ainda não bateram um mês de audiência, né? Nesse tempo, o F5 era aberto, certo? Deixa eu ver se tem mais matéria aqui. Tem mais matéria, tem outras, né, que a Folha publicou, dizendo dos recordes, né. Site F5, estreia hoje, site F5, etcétera. Olha aqui, ó. Outra matéria, hein. Olha aí. 7 F5, site F5, isso daqui é que mês? Não estou devendo, é um ano depois, né, julho de 2012. Eu estava saindo. F5 faz um ano com audiência em alta. Isso é muita modéstia, porque a gente estava simplesmente explodia, né. De novo, olha aqui, isso aqui é um ano depois do lançamento, gente. Olha o que está escrito aqui. O site está entre as 3 editorias de maior evidência na Folha, que em março desse ano, um ano depois, já bateu de novo um recorde com 230 milhões de páginas visitadas. O F5 obteve, em média, 1 em cada 6 cliques dentro do site da Folha. O que eles estão falando que é uma das 3 editorias, não, se tornou a maior editoria e começou a criar um problema, que eu considero diplomático dentro da Folha, que eu entendo hoje, que é que o site começou a ultrapassar, todas as editorias, então eram 3 pessoas, era eu 4, eu, Tereza Novaes, que era minha adjunta, Marina Gurgel e Vitor Moreno, eram os 4. 4 pessoas dentro da redação, dando quase 10 vezes mais do que uma editoria que tinha 10 pessoas. Eu não estou exagerando, gente. Simplesmente caiu na graça, porque ninguém aguentava mais fofoca. Era só fofoca, futrica. Então você tinha um site que tinha notícias, por exemplo, Humanos, a gente publicava notas de ciência, notas engraçadas de outros países, coisas que aconteceram com pessoas. Em Bichos, a gente fazia tudo isso e ainda dava espaço para as pessoas, né? Celebridades, a gente dava furo em todo mundo, modéstia à parte. Então começou a explodir, caiu na graça das pessoas. E depois de 6 meses, 7 meses, quando começa a cair demais, porque o F5 não parou mais de crescer dentro da Folha. Ele foi, eh, ele foi crescendo, crescendo, não tinha jeito, ninguém conseguia parar, né. E aí começa aquilo que eu chamo de uma coisa que eu até entendo, né, mais ou menos, que o diretor da Folha, o Otávio Frias, né, ele tá aqui, eu tenho todo o projeto, gente, é que está muito longe, a gente demorou, 6 meses para fazer isso aqui, mas durante esse tempo eu não fazia só isso aqui, eu ficava jogando matéria na Folha, porque eu tinha conseguido voltar a ser jornalista, eu tinha saído do núcleo de mídias sociais.
E aí começou a incomodar muito não só a direção, mas principalmente a gente, vocês não sabem o que é de inveja e ciúme e muitas vezes mau caratismo dentro de uma redação. Enquanto o site F5 explodia no público, levava a Folha a bater durante um ano seguido de recordes e recordes, dentro da redação da Folha, o F5 era absolutamente, eh, boicotado, ficavam falando mal o tempo inteiro, ficavam fazendo a cabeça de chefe do Sérgio Dávila, ou Tentado Otávio, porque era um absurdo, que não sei o quê, e daí começou uma ciumeira, gente, mas uma ciumeira nojenta. E lá para maio, junho de 2012, a Folha decidiu fechar seu conteúdo, né, a Folha Online não ia ser mais aberta. Como tinha fundido, né, já tinha em 2010, depois de abril de 2010, abril de 2012 decidem fechar o conteúdo, eu falei: "Ah, ok, vai fechar o conteúdo da Folha, porque é da Folha, o F5 é". E daí eu comecei a perceber como iriam sabotar esse site. Eu falo para vocês que eu entendi com relação à opinião do Otávio, que ele teve de sentimentos, porque, assim, o jornal, a Folha tem 100 anos, estava com 100 anos, né, ia fazer 100 anos, 90 na época, né. E o site começou a ameaçar a própria Folha, eu não estou exagerando, certo. Isso, a gente nem tinha tanta chamada tinha, né, dentro da homepage do UOL, mas quando tinha, explodia. Então, tinha dias que só o F5 dava mais audiência naquele dia, dependendo, mais do que todas as editorias da Folha, né, um negócio meio assustador. Foi um sucesso, gente, simplesmente isso, as pessoas gostaram, eh, e eu vou falar para vocês, de janeiro de 2011, quando eu começo a fazer esse site, eu ainda terei férias em março, porque eu tinha ganho o prêmio de melhor reportagem de Troféu Folha, ganhei um dinheiro, né, ainda em março fui viajar. Gente, foi o melhor ano da minha vida, 2011 até 2012, porque eu me sentia completamente realizado, eu falei: criei, né, com a Tereza, ela me ajudou, mas assim, criei um sucesso, né, para o jornalismo. E até pensava assim, eu dei alguma coisa para a Folha, né, se a Folha quiser um dia vender o F5, ele não tem nenhuma relação de nome, vende, tem lá o site de entretenimento da Folha, ele chamava diferente, ó, chamava o Portal de Diversão da Folha, e eu era realizado, sabe, eu era realizado pela primeira vez na vida, eu conseguia folgar de fim de semana, folgar feriado, eu era o chefe, né, consegui viver como outros editores. Isso durou pouco, porque daí chega em abril, né, começou uma ciumeira que foi se intensificando, e a Folha fazendo essas matérias, né, F5 batendo recorde, as matérias batendo recorde, o tempo inteiro nas mais lidas da Folha era só F5, às vezes chegava a ter das 10 matérias, acho que 6, 7 eram F5. Então o que eles fizeram primeiro? Tiraram F5 da mais lidas, não podia entrar mais lidas. Porque a primeira, a segunda, a terceira, 24 horas era tudo F5. Tiraram, porque tinha que ficar da Folha, não do F5. Segunda coisa que fizeram, a Tereza, eu, a Marina, o Vitor, a gente fazia umas galerias de famosos, galerias, a gente encontrava famosos que têm cachorro, né, famosos os seus melhores carros, defeitinho no rosto dos famosos, dentinho quebrado, enfim, famosos que já fizeram vilões ou que já foram, apaixonados, e isso explodia a gente de clique. E a galeria só do F5 dava mais que todas as galerias de todas as editorias. E aí, o que que fizeram? Primeiro, então, tiraram o F5 das mais lidas. Segundo, o que que eles fizeram? Desdobraram as galerias. Decidiram que as galerias, que ajudavam muito nossa audiência a explodir, não ia ser mais do F5. Não interessava que éramos nós que fazíamos a galeria. A galeria ia ser da fotografia, quer dizer, eu ia trabalhar para a fotografia ganhar audiência. Nada, não tinha nada contra fotografia, meus amigos, mas olha a manipulação que existe, é isso que eu falei que eu quero contar para vocês aqui, esse tipo de coisa vocês não imaginam o que está acontecendo, aquilo parece um serpentário.
E sabe, as pessoas comemorando, porque: "Olha, tiramos da mais lidas. Ah, olha agora diminuímos, a audiência deles caiu", sabe. É uma coisa doentia, gente, doentia a perversidade que tem. E por fim, a gota d'água, o Otávio decide, a Folha decide fechar o F5 também para assinantes. Um site de diversão que tinha um monte de historinha, que tinha bichinho, decidem talvez usar o F5 como um impulso. E simplesmente a audiência dele caiu de um dia para o outro, desabou de um dia para o outro, porque você fecha o conteúdo, tem que pagar para ver o conteúdo, você começa recebendo como assinante, só assinante da Folha, que era um assinante absolutamente conservador do ponto de vista da leitura, ranheta, velho, não gostava de fofoca, não gostava de diversão, não gostava de nada, mal lia Ilustrada, você acha que ia ver um F5. E simplesmente me chamam um dia, eu lembro que eu nunca esqueço, que me chamaram na redação, na secretaria de redação, foi o Sérgio Dávila, e eu não sabia nada disso, eu vi que estavam pisando na bola, mas eu não imaginei que fossem fazer mais nada. E aí, eu sou chamado lá na secretaria da Folha, e o Sérgio me pergunta, fala assim: "Eu vou tirar você do F5 e queria te convidar para ser repórter especial da Folha". Repórter especial a gente chamava de os príncipes da redação, que é a pessoa que só faz matéria especial, ele ganha mais, ele tem umas benesses, ele viaja, faz matérias de fôlego, não precisa fazer matéria todo dia. Eu falei: "O quê?" Ele falou: "É, a gente queria que você fosse o repórter especial da gente, eh, seu salário vai diminuir". Eu nunca esqueço disso, porque eu ganhava uma comissionamento como editor. Eu era secretário de redação, já ganhava um bom comissionamento. Como não pode baixar o salário, quando eu deixei de ser secretário lá do núcleo de mídias e fui para a Folha como editor, tiveram que juntar meu comissionamento no meu salário, então passei a ter um ótimo salário. Por um ano eu ganhei muitíssimo bem na Folha. E aí chega, me fala: "Vamos tirar você do F5 e queríamos que você fosse repórter especial, voltasse a cobrir metrô, voltasse a fazer matérias de administração pública, de polícia, de política". Eu falei: mas nem ferrando". Falei: "Eu não cheguei até aqui, eu fiz esse site, era meu, eu dei para a Folha, esse site, e agora vocês estão me tirando do site para me colocar", eu nunca esqueço, no chão de fábrica de novo da redação. Para mim era não que eu fui chão de fábrica a vida inteira, eu não ligo, mesmo como eu falei chefe, editor assistente, secretário de redação, eu nunca parei de escrever. Eu gosto de ser do chão de fábrica. Mas também queria cortar meu salário, que eu perdi uma belo dinheiro, uns 40% do salário, 30% do salário, e eu ia virar repórter, e eu falei simplesmente: "Não, não quero isso, vou embora". Aí depois o Sérgio foi muito simpático comigo, né, quando ele me liga de noite, eu falo: "Não, não vou ficar, não quero saber disso, não não acho justo, eu vou embora, então eu só peço que vocês me demitam", né, porque como estava tendo esse juntamento de folha e não sei o quê, ia ter demissão, estava começando, eu falei: "Então me coloca nessa, que eu não tenho sentido mais ficar aqui". E ele ainda me convenceu, falou: "Não, vira colunista então, pelo menos seja colunista do F5", isso é mais ou menos julho de 2012, eu monto minha empresa, daí eu sou obrigado, né, a virar PJ, continuo trabalhando no Audi, onde eu trabalhava já em 2004, e os F5 virou, ah, desculpa dizer isso, né, virou um qualquer coisa, virou nada, né, virou, cadê? Aí tem a história, tudo que eu tinha tido de ideia, por isso que eu falei que vocês eu fico um pouco chateado, né. Eu espero que vocês gostem dessas histórias, porque eu falo de coração, sabe, eu não estou escondendo nada de vocês, e são bastidores, coisas que acontecem dentro do trabalho da gente que vocês não sabem, né. Simplesmente aqui, ó, que ano que é isso aqui? 2022 já tinha tido uma mudança, mas eles mudaram imediatamente. Eh, assim que eu saí, tiraram aqui, ó, deixa eu mostrar, o primeiro do esquerdo é esse logo que andava, que ria, que chorava,
que conversava. Quando o Brasil perdeu a Copa, ele botava o quando ele perdia jogo, ele pisava numa bolinha murcha, né, quando chegava o inverno, caía neve, ele ficava com gorrinho. No Natal, gente, ele se mexia sozinho e a gente programava para ele fazer isso, né. Era uma coisa muito fofa, sabe, tinha carinha, andava, fazia tudo. Era uma coisa que era absolutamente um diferencial. E tinha outros diferenciais, como, por exemplo, uma coluna que você clicasse naquela matéria, chamava As Últimas que Você Não Leu. Então, automaticamente, as últimas matérias é esse primeiro, né, automaticamente as únicas matérias, desculpem, as últimas matérias que entravam no site, elas iam para uma caixa. Se eu quisesse colocar ela em outro lugar da home, eu podia também, mas automaticamente ela ia para a caixa, que chamava As Últimas que Você Não Leu. Se você clicasse naquela matéria, saísse da folha do F5 e voltasse depois, aquela matéria não estava mais na caixa, já tinha outra. Ou seja, só tinha matérias que você nunca tinha lido na homepage. Enfim. E aí imediatamente já mudaram o logo, cortaram tudo que eu tinha criado, né, por exemplo, não tem mais editoria de bichos humanos, deixa eu ver como está aqui, eu tenho até hoje aqui, né. Vamos ver, virou, desculpem dizer assim, eu não tenho nada, né. Cadê? Vamos ver aqui. Olha aqui, mudou tudo, virou uma coisa qualquer aqui, últimas, BBB, astrologia, né, bichos, celebridades, cinemas, estilo, música, TV, Viva Bem, você viu? Colunistas, tiraram a editoria de humanos, que pegava ciência, etcétera, e virou aí um site, também ainda é uma boa audiência, mas nem de longe, jamais vai ser aquilo que foi. Então essa história de um sucesso que foi tão sucesso, modéstia à parte, não foi porque eu fiz, é porque eu estou mostrando para vocês aqui matérias contando a explosão disso. Um ano seguido, um site levando a Folha a bater todos os recordes. Fez tanto sucesso, que atraiu toda a inveja de dentro de uma redação, de editorias, de editores, sabe, sabe, tipo assim, como é que esses 4 bunda moles aí estão dando tanta audiência, né. E o pior, eu acho que o que ajudou a matar o F5 também foi essa quantidade de matérias positivas falando dele também, isso estimulou. É isso, gente. Isso aqui poderia ter sido meu site, poderia ter sido talvez esse canal lá para 2010, né. Mas não adianta, pelo menos eu deixei um trabalho aí, deixei uma história dentro do jornalismo aqui, dentro da área de entretenimento, e acho que tudo que a Folha me pagou, né, na minha vida profissional, se ela quiser, é só ela vender o site F5 que ela vai recuperar todo o dinheiro, tá bom? Espero que vocês gostem dessa história. Essa história é meio difícil de eu contar, porque, sabe, me dá uma ojeriza, me dá uma raiva. Depois eu ainda fui em 2014, quando eu saio da Folha definitivamente, o Sérgio Dávila me liga, né, eu era colunista do F5, por coincidência eu sou dispensado depois de 5 dias que eu dou uma matéria, eh, sobre o Jornal Nacional, sobre a Patrícia Poeta, sobre Ali Camel, sobre o William Bonner. E aí eu acabei sendo até muito grosseiro com o Sérgio Dávila, né, porque aí eu estourei, porque assim, eu estava descobrindo que minha mãe estava sendo sacaneada, né, por uma pessoa da família, eu estava deprimido, né, porque tinha perdido ainda, gente, 2 anos, eu não esqueci, continuava sendo colunista do UOL, mas tinha perdido a grande chance de ter ficado milionário, talvez, se eu tivesse lançado esse F5 no UOL. Ele teria estreado talvez até antes do Notícias da TV, do meu querido Daniel Castro, eu teria ganho muito dinheiro, e daí eu ficava me remoendo, por que que eu fiz isso, né, como foi bom, mas não tem jeito gente, destino é destino, né. Você está passando por aquele lugar, você toma uma decisão e não volta. Eu poderia não ter aceitado a proposta do Sérgio e ter estimulado, tentado ir para o UOL de qualquer jeito, ou mesmo montado meu site sem ninguém e procurar outro portal, Terra, tinha o IG, sabe, tinha outro portal. Então eu não posso me queixar das minhas decisões, mas não deixa de ser chato ver que um negócio que tinha uma história por trás, ah, tudo com um motivo que nunca tinha sido feito, né, uma história, uma diversão mesmo, virou ó, isso aqui, ó, virou um lugar comum, ó, Cristina Rocha, Anitta, sabe.
É isso aí, gente. Então é isso, obrigado. Mais uma história aqui do jornalismo. Hoje essa história aqui, tá bom? Beijos para vocês. Muito obrigado por vocês acompanharem meu canal e principalmente por serem membros, tá bom?